bem-vindos ao nosso episódio Pod Contra Além do Bisturi. Estamos muito felizes por mais um episódio e hoje eu estou recebendo um convidado para lá de especial. Bom, a crença dele é a nossa crença e isso nos atraiu demais. Mas hoje, além da vida pessoal dele, nós vamos falar sobre esse médico cirurgião plástico que opera muitas mulheres, mas também muitos homens e é especialista no que faz. Doutor Flávio, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Jéssica. Para mim é uma satisfação estar aqui. E até o nome, né, do podcast, Além do Bisturi, eu Além do acho bisturi. que ele é, assim, de um foco, de uma missão cirúrgica, né? Porque Exatamente. a medicina, enfim, a cirurgia, tudo que a gente faz, não tem como conter só ali, né? É sobre gente, é sobre pessoa, é sobre corpo, é sobre vida, né? Então, tenho certeza que vai ser aí sensacional. E doutor, esse podcast ele foi criado porque as pacientes, eu sentia isso, que as pessoas querem saber quem é o médico, né, fora do consultório. Quem é o médico? Como que foi a sua história de vida? Então, por isso que é além do bisturi. A gente quer saber mais do que cirurgia plástica, pessoal. E vamos para a primeira pergunta, doutor Flávio. Antes de médico, quem é o Flávio? Boa pergunta, boa pergunta. Olha, eu acho que eu posso dizer assim: Flávio é marido há 18 anos em um mundo que odeia o casamento. Uau. Pai de 4 filhos em um mundo que está aprendendo a odiar filhos. Médico empreendedor em um país que odeia empresários. Então eu quero dizer que viver é uma aventura e que a vida não é triste não, que a vida é uma batalha e que a gente está aí cumprindo essa missão, né? Buscando isso daí. E enquanto médico, até a minha porta de entrada, né, como médico, eu vejo assim, eu vim da, da formação humana, eu não vim da plástica, né? A minha raiz, né, maior enquanto formação, e até a maneira, depois eu conto, do que me levou para a medicina, foi mais pela questão humana do que pela questão da ciência em si, né? Sim. Então, acho que assim, é um pouquinho do que eu sou. E eu me considero também assim um pinguinho, um 1% filósofo em um mundo onde também odeio uns clássicos, entendeu? Sim. Então, assim, acho que vai ser legal. Você é como se você tivesse se posicionado contra tudo que o mundo está impondo, né, você tá vivendo na contramão daquilo que todos dizem para não viver. Sim, sim, É, isso é um posicionamento que requer muita disciplina, foco e entender para que foi chamado, né. Então isso é muito importante, doutor. E existe algo que você aprendeu no esporte, rotina ou vida pessoal que levou para a medicina? sim, sim. É até interessante isso, que é o que eu quero fazer com meus filhos, que é a questão, né, de esporte, é colocar o seu corpo, né, em algum grau de desconforto. Porque tudo que a gente, para criar músculo, né, a gente precisa ir lá e ativar o músculo, né, para ele crescer, para ele, né, você tem que, e isso daí traz desconforto, né? Então, com certeza, tudo aquilo que exige um empenho, que exige um esforço, né, isso daí, o benefício está escondido nisso, É um né? desconforto no início para depois você ter o benefício. Sim, é aquilo assim, você tem que, o natural, né, o normal, o natural, né, é aquilo lá, a gente quer, né, ficar na cama, né, É. gostosinho, ainda A mais gente tem são, que brigar né? todos os dias, né, com a gente mesmo. Sim, mas o legal tá nisso, porque na medida que você consegue fazer, né, que você consegue vencer essa barreira, aí tudo toma outra dimensão. Você vai avançando e vai conquistando outras coisas, né. Sim, e nós fomos feitos para isso, né. O ser humano ele foi feito para ser produtivo, para conquistar, né, para ter uma visão, para ir atrás. Então assim, à medida que a gente funciona nisso, tudo se torna mais bonito, né. Nosso corpo é uma máquina, ela precisa ser exercitada, né, não dá para deixar na inércia, precisamos avançar, pessoal. Terceira pergunta, doutor, como você equilibra performance profissional e vida pessoal? Eu acho sim que, eh,
é difícil, às vezes, a gente compartimentalizar a vida, né? Então tem que estar tudo junto, tem que estar tudo junto. A gente passa, se a gente fosse dividir muito bonitinho a vida, né? A gente passa aí umas 7, 8 horas dormindo, né? Mais umas 7, 8 horas ali no trabalho, né? E o resto tentando conviver com a família, tudo tal. Então, você tem que tentar ser tudo ao mesmo tempo, né? Então não tem como separar, né? O ser humano da performance com o médico, com o doutor, é tudo junto, porque você, na hora que está pensando, que está decidindo, são todos os que estão ali, né? É o médico, é o ser humano, é de onde você veio, os seus princípios, seus valores, né? Então, em relação à performance, eu acho que vai muito daquilo que você decidiu buscar, né, de onde você quer chegar e as ferramentas que você decide usar também, Os valores, os né? valores, né? Então, assim, a plástica, a medicina, ela nada mais é do que uma ferramenta, né, para um objetivo que ele é sempre maior, né? Igual o nome aqui, né? O bisturi, ok, é a ferramenta, a cirurgia é a ferramenta, a lipoaspiração é uma ferramenta, a abdominoplastia ali é uma ferramenta, mas ela não pode ser o fim em si mesma, né? Sim. É sempre uma ponte, né? Uma ponte para a gente poder chegar em um lugar. Então, acho que performance tem muito a ver com isso, com onde você quer chegar e os meios que você vai usar para chegar naquilo ali, né? Perfeito, doutor. E o que te faz desacelerar fora da rotina intensa? Olha, eu tenho umas 3 coisas que eu gosto de desacelerar. Por Uhum. exemplo, né, eu hoje não acompanho mais tanto futebol, mas eu adoro ver gol, né. Então uma coisa assim que para mim me descansa a mente, é abrir o celular ali e tal e pegar os Os gols, gols. né, aquelas listas de gols assim, é algo que eu gosto bastante, né. E ler também me ajuda a desacelerar, ainda mais hoje, né, se você for ver pra gente ler uma página sem abrir o WhatsApp, sem ter que fazer alguma coisa, fazer isso por meia hora É, já é algo não, né, maravilhoso. lê, desacelera. E uma outra coisa, ouvir música, né, ouvir música é maravilhoso, colocar um fone, poder, né, fechar os olhos, assim, isso aí me ajuda a E doutor, desacelerar como pra que você caramba. consegue fazer isso com 4 filhos? Não consigo, né. Como Na que é verdade isso? é claro, tem que fazer junto, tem que ter alguns combinados, Sim. né, em casa. Então, a gente tem lá uma rotina que daí eu chego, né, em casa, e eu tenho que ter na minha mente que na hora que eu chego em casa do trabalho, o trabalho começa, Uau. porque senão dá ruim, né, porque a hora que eu chego em casa É e que de a sua vez em mente já tá quando cansada do trabalho do sim, consultório. sim, Só a que na gente chega verdade cheio e fala assim: "Não, vou chegar em casa agora só para ser servido e uhum. descansar". E Chegar não só com essa funciona mentalidade assim, não né. funciona, Senão pelo contrário. sobrecarrega a mulher, o Sim, casamento. sim. E não é fácil, né, mesmo com essa mentalidade, né, não é fácil. Mas, na medida que a gente tem esses códigos, esses combinados, né, a coisa tende a funcionar melhor. Então eu chego em casa, eu que dou janta para o meu filho, né, eu que dou banho nele, que são 2 meninas, um menino, Uhum, e tá vindo mais uma menina agora aí, uhum. né. Então assim, nisso eu consigo ter, né, aquele tempinho Aí a com sua ele. esposa fica com as meninas e você com o menino. Sim, sim, né, Vocês têm coloco ele para auxílio em dormir. casa para ajudar? A gente tem uma rede de apoio, né, Aham. que a gente tenta também equilibrar bastante, né, pra principalmente na questão do convívio, né, para a gente Sim, conseguir ter convívio com a família mesmo, né, com as sim. crianças. Então, assim, fim de semana, a gente tenta não negociar. É raro eu operar, é raro eu fazer algo de A sua trabalho prioridade no final no de fim de semana é a semana. família. Tem que ser, né, porque durante a semana já é É bem mais corrida, corrido. bem, né. Qual a idade dos seus filhos? 10, 9, 3 e meio e uma que tá aí pra nascer o mês que Ai, vem. que delícia! E vocês queriam 4? É. Claro, né, antes de casar, a gente tem Hã. que ver, né, tem que ter esses combinados, né, tipo assim: "Ó, vamos comprar um Fusca ou vamos ter 3 filhos", né. Sim. E a gente conversou antes, a gente tinha já meio que pré-conversado 3. Sim, Aí é claro, né, todo plano tem que sobreviver ao campo de batalha, né. sim.
E aí, quando nasceu a primeira, até isso que é um ponto muito legal. Quando nasceu a nossa primeira filha, o que aconteceu? Ela nasceu, foi tudo bem, tudo ótimo, tudo tal. Nos primeiros 4 meses, minha esposa ficou na cama até 3 horas da tarde, e quando conseguia sair da cama era para chorar, Ela teve depressão certo? pós-parto. Uau. Depressão pós-parto, certo? E minha esposa, ela é um furacão, ela é super ativa, faz tudo tal. E aí, todo mundo que ela conversava de mulher, né? Ela falava: "Sabe que eu também tive?" Aí falou: "Sabe que eu também tive?" Eu falava: "Por que vocês não avisam?" Né? Então, assim, parecia até uma fraqueza a mulher falar Que que tinha? teve depressão pós-parto, né? Sim. Então, quando a nossa primeira filha nasceu, depois disso, ficou aquele negócio: "Puxa, será que vamos ter mais? Não vamos?" Né? Vocês ficaram pensativos. É, fez a gente pensar um pouquinho. Mas aí eu falei: "Olha, a gente tem que fazer igual pipoca, senão tá, porque se for pensar Se muito, parar pra pensar muito, gente, não tem. é, e o tempo passa, né, tal". É. Aí veio a segunda, aí na segunda isso daí veio de volta, né. Poxa, 2, né, ok. Aí amadurecemos um tempo, e é muito legal, porque aí quando veio o terceiro, é o seguinte, com 2 você até entra no equilíbrio, né, vocês têm 2, né, 2 meninos, né. 2 e mais um no forninho também. Olha só, É, sério? É? seríssimo. Olha que Aham. legal, parabéns, parabéns, Obrigada. que joia. Então, aí vocês vão ver, olha, com 2 entra um equilíbrio bem legal, porque tem um pai e uma mãe e 2 filhos, um para cada um. Uhum. O terceiro é uma maravilha, porque vem para pôr tudo para baixo, Ah, meu sabe. Deus! Aí desequilibra, porque tudo tal, e enfim, mas é muito É gostoso que vai também. ficar sempre um ali meio no como que vai ser, né. Mas Sim, sabe, doutor, meu marido também, ele foi e é, né, um pai muito presente. sim, E, ele vivenciou todas as fases, né, da maternidade comigo, os exames, depois do nascimento, troca de fralda e tudo. Isso é muito importante que você faz e é bom falar isso para quem é homem, está assistindo. A mulher precisa de ajuda nesse início, é muito desafiador. E assim, o filho não é só da mãe, né, a figura masculina é muito importante. Esses dias nós fomos a um local, em uma casa de uns amigos, chegando lá tudo era mãe e dava para ver que a filha, né, o menino não tinha conexão nenhuma com o pai, e eu falei: "Olha amor, pra você ver, tem uma vida estruturada em rede social, com tudo, mas dentro de casa não tem o amor paterno". E como é importante a figura do homem dentro do lar para a criança, né. sim, sim. Faz muita diferença, né. Até para a criança poder, crescer, entendendo, né, o que que é um, o que que é o outro, né, o papel, e até assim, a família maior, né, ela faz com que a gente esbarre, né, um com o outro, que nem o pessoal fala assim: "E como que é 4, assim, 3 filhos, né, é tranquilo?" Eu falo: "Não, é um hospício". Para, é um hospício, né, porque é uma Mas é um hospício só gostoso. que é um hospício, assim, no bom sentido do negócio, né. Porque imagina, na hora que vai sair, tá tudo pronto, aí um resolve ir no banheiro, Gente, eu o tô vivendo em outro foi ali, casa. derrubou e sujou toda a roupa. Então assim, Na hora de: "Já pegou o Bernardo, ó, já pegou o sapato filho? Vambora Benji, pega isso, sim, corre". Se chega no carro, você esqueceu o outro, acho que no esqueceu. terceiro devo esquecer criança em casa, porque meu Ah, Deus. sim, sim, né. Então assim, isso te exercita a paciência, né, exercita você conseguir olhar o outro de uma maneira mais individualizada, né. Domínio próprio. Domínio próprio. E o melhor lugar para se fazer isso é em casa, É. Tudo né. começa em Tudo casa, né. começa em casa, né. Você só manifesta no público aquilo que você vive no secreto, É, não tem como. né. Então, assim, é um ambiente muito muito bom, muito rico para isso daí, né. Então isso aí inclusive te prepara para a vida lá fora, né. Sim, Não que vai ser perfeito, né, mas é um mas tem amor, né. sim. Doutor, o que ninguém vê sobre a vida de um cirurgião plástico? O que ninguém vê? Olha, eu vou te falar uma coisa que aconteceu antes de ontem, que assim, não sei se todos são assim, né, mas eu sou. Ainda mais na plástica, né. Quando a gente opera, a gente tem um senso de responsabilidade, né, que ele fica aqui assim, ó, aqui dentro, né. Que eu fiz uma cirurgia, ok,
E aí a gente vai para casa à noite e você quer ver, sabe aquele frio na barriga aqui? É o telefone tocar de madrugada, né? Você vai, você operou um paciente, uma cirurgia grande, o que for, tudo tal, você sabe que tem um paciente internado, que tá lá, tudo tal. Aí você vê o telefone tocar, aí você vê a do hospital, 2h30 da manhã, né? Que vem, né? Então, assim, não que a gente está pensando em coisa ruim, mas é o senso da responsabilidade, né? E aí, esse, essa última cirurgia, o que aconteceu? Eu esqueci o carregador. A gente tem um monte de carregador, né? Aí tava tudo na clínica. Aí eu esqueci de levar o carregador para casa. E aí o telefone estava Tava na nas bateria. últimas da bateria, né? Uhum. E aí eu falei, puxa, vai acabar, né? Eu vou ficar sem telefone, né? Aí tá, aí acabou, deu uma e pouco da manhã. Aí eu peguei, e desliguei, né, para ter 1% de bateria para de manhã eu tentar estar com ele. Mas eu fui dormir com uma preocupação, que eu falei, Imagino. meu, já pensou se justo hoje, né, me ligam do hospital e Não consegue não falar. consegue achar? Lógico que tinha também o telefone da anestesista, tudo tal, mas, enfim, eu acho assim que só quem é médico, só quem é cirurgião, só quem foi lá e pôs um bisturi, sabe, em um paciente e tem o senso de responsabilidade consegue entender o que que é isso. Meu Deus, eu acho essa profissão linda. Linda porque, assim, você tá lidando com uma vida Sim, e qualquer erro é fatal, né. sim. Então, assim, é olha, é uma importância muito grande, muito grande. E esses dias, numa viagem, eu fui para Portugal, Ai, que né? delícia. Uma viagem muito gostosa. E aí em Portugal fomos num restaurante, o que que eu decidi comer? Um bacalhau, né? Sim, Bacalhau, claro. né? E aí, não sei se por causa daqui do Brasil, não sei o que foi, eu pedi um bacalhau lá, uma apresentação maravilhosa, linda. Primeira garfada que eu dei tinha espinho. E eu, não sei, eu não estava acostumado com bacalhau com Pois espinho bem. assim, né? E aí, conclusão, da primeira à última garfada do bacalhau, eu tive que ter uma atenção redobrada, né? Até porque, assim, o espinho, né? E eu, até como médico, né? Já atendi paciente em pronto-socorro que chega com espinho, né, na garganta e é horrível. Às vezes tem até que ir para o centro cirúrgico por causa disso. Mas do começo ao fim desse bacalhau, eu tive que prestar atenção para eu não, né, não engolir um Uhum, espinho. uhum. E aí eu lembrei da cirurgia, né? Principalmente a lipoaspiração, onde cada movimento que você faz, né, você tem que ter uma atenção, porque todos eles você precisa de ter atenção. E às vezes o final da cirurgia, a hora que você já está cansado, um pouquinho, Uhum. a equipe tende a dar aquela, sabe, aquela tranquilizada, mas é onde eu, pelo menos onde eu redobro a atenção. Uau. Porque às vezes é nesse momento onde está todo mundo já dando aquela baixada, inclusive o cirurgião, que pode acontecer alguma coisa. Porque numa lipoaspiração, um movimento Acabou. que você faz errado pode ter um desfecho ruim. Então eu falei, poxa, esse fecho aqui tá me lembrando de cirurgia, porque eu tenho que ir com ele até o Do final início com ao fim. atenção redobrada. Mas é bom isso, é bom porque assim, né, a cirurgia exige isso. Ser cirurgião exige isso e a gente precisa estar com a atenção ali, sempre. E até por isso que, por exemplo, hoje eu só opero um paciente por dia. São cirurgias mais complexas, são cirurgias grandes, foi uma decisão que eu tomei para mim, porque Mas você eu tem vi. paz, né, doutor? Porque, Sim, assim, tu imagina fazer 2, 3 cirurgias por dia. Chega uma hora que a cabeça não funciona mais e você não vai entregar o mesmo resultado da terceira igual à primeira, é sim. impossível. Sim, né. Então, assim, pelo menos para minha rotina, eu vi que isso daí era melhor, o segundo eu não vou precisar operar cansado, então eu sempre chego aquele lá inteiro É, isso e é aí. isso. Esse é um diferencial muito grande. E doutor, hoje, o que significa sucesso para você? Sucesso, olha, indo da medicina para a vida como um todo. Eu quero não ser conhecido como um médico que conhece muito do corpo humano, mas que conhece bastante do ser humano. Uau! Então, eu acho que se eu conseguir fazer isso enquanto médico, eu também vou ter sucesso enquanto cidadão, enquanto pai, enquanto marido, enquanto alguém que veio aqui e construiu alguma coisa que dá para olhar para trás depois e Criar se um orgulhar um legado, né? pouquinho, né? É. Muito bom. Então, e até a ciência hoje ela encaixota muito, né?
as coisas. Uhum. E às vezes coloca a biologia acima até da vida, né? Então, eu acho que o sucesso está muito em relação a isso daí, né? E tem também o maior empreendimento que eu vejo do ser humano é a família. Então, para mim, o sucesso também está muito ligado a isso daí. Não adianta você ter um CNPJ de sucesso e um CPF fracassado. Meu marido sempre fala isso, né? Sim, Porque se você não tá bem, se a sua família não tá bem, como que seus negócios não tá bem? sim. Hoje, infelizmente, muita gente consegue, né? Tá tudo fracassado em casa, tá com o celular destruído e você tá indo bem. Mas acho que esse princípio é o que nós também cremos. E, gente, agora, nesse momento, eu vou chamar o homem mais lindo desse mundo para continuar com o doutor, porque agora vai ser um papo de homem. Opa. Muito legal. Então, muitas perguntas aqui. Eu volto no final, né, para fazer a parte mais emocionante, que eu amo demais. Mas agora eu vou deixar o Renato conversar com o doutor. Então, meu amor, seja muito bem-vindo. Vem pra cá, que o doutor tá te esperando e eu também. Vai com tudo. Vamos lá, doutor. Agora a Jéssica jogou a responsabilidade para mim para falar sobre o que você mais tem feito, que é sobre cirurgia masculina. Né? E eu estou com uma perguntinha que eu queria começar fazendo para o senhor. O homem mudou a forma de chegar esteticamente? Ele hoje está mais vaidoso? Olha, eu vejo que sim, né, que sim, mas mais também pela questão do cuidado, né, porque estar bem, né, a apresentação, a imagem, não tem como, né, ela tá, sabe, não tem como você falar que você é um bom profissional se você tá com a aparência toda desleixada. Envelhece, né? Envelhece, então assim, tem a vaidade? Sim, porque somos seres humanos, todo mundo tem, né, todo mundo tem. Mas, o que eu percebi, o homem, a gente consegue tocar mais o homem por alguns códigos, né. Por exemplo, o código de Puxa dessa, honra, que código. código de, sabe, código de você ir lá e instigar, né, o homem. Então assim, o homem ele tem que se apresentar melhor mais pela responsabilidade do que pela vaidade. Ou seja, Legal. você tem a responsabilidade de estar bem. Então, na comunicação com o homem, né, isso daí toca mais até do que a vaidade. Por quê? Tem homem que até gosta, fala, a pança Nossa, aqui, aqui ó, babá, a isso aqui, camisa toda nem fecha isso mais. aqui. Então, assim, se for pela questão da vaidade, né, nem sempre ela funciona tão Nós bem. estávamos falando aqui agora, eu mesmo, né? Eu, eu tenho uma dificuldade muito grande, né? De cuidar da minha saúde. O homem tem essa dificuldade. Por isso que o homem, estatisticamente, ele morre mais do que a mulher. Sim. Porque ele deixa de cuidar. Aí vem as doenças silenciosas. A glicose aumenta bastante, a colesterol aumenta bastante. E eu estava falando do meu pai. Meu pai faleceu de infarto fulminante, meu avô também. E eu perguntei ao cardiologista que na época cuidou do meu pai, em 97. Eu falei assim, doutor, corre esse risco de também morrer de coração? E, cara, não. Teu pai tinha um colesterol altíssimo. Era difícil baixar. Então, ele não cuidava. Ele comia aquele almoço do domingo à tarde e ia dormir. Tinha uma barriga desse tamanho. Então, ele não se cuidava. Mas eu acho que antigamente o povo não tinha esse cuidado. Tu não via muito homem caminhando na rua, era mais a mulher. Tu não via mais muito homem cuidando da saúde. Hoje já vê mais. Então, hoje, eu acho que a tendência é essa taxa masculina de morte começar a reduzir. Porque o homem já está cuidando mais. Eu estou com esse pensamento. Eu tenho 2 filhos. Então eu quero o quê? Cuidar para estar sempre com os meus filhos. Então acho que não é a questão da vaidade, é a questão da necessidade. Sim, exatamente, exatamente. Para você, o seu corpo é o que te faz experimentar o mundo, né? As sensações, as percepções. Então, assim, se você não tá com isso daqui bem ajustado, Como é que você vai perder, viver, vai perder você vai tudo? perder, é prejuízo, né? Então, realmente a necessidade, a responsabilidade, é querer usar e funcionar bem naquilo que a gente pode. É igual ter um iPhone e usar ele só para, né, só para ligação, por exemplo. A gente nem usa mais para isso. Olha quantos recursos a gente pode subtrair desse dispositivo. Então imagina do nosso corpo. Então, o senhor falou um ponto do telefone que eu ia te perguntar agora. As redes sociais aumentaram muito a cobrança, porque hoje você vai na rede social, eu tô aparecendo na rede social. Caramba, peraí, o cara. E hoje abre porta, né, cara? A beleza abre porta.
Sim, sim. E eu vou falar assim, olha, tem caso, eu vou até te mostrar um aqui, mas a gente vai continuar conversando. Vou ver se eu acho ele rapidinho aqui. Tem casos hoje, né, logo após a questão aí da pandemia, o CFM, enfim, liberou para que o médico pudesse mostrar um pouco do trabalho dele, Que eu acho né? que Que são, já está na hora de mudar 100%, né? né? Então, a gente passou a poder publicar alguns pré e pós, certo? E hoje eu tenho alguns que eu me privo de colocar, certo? Porque senão, às vezes fica assim, a expectativa que já é alta, né, por parte dos pacientes, ela começa a aumentar mais ainda por conta disso. Porque fica algo tão assim, ó, por exemplo, esse daqui, ó, vou mostrar para você, ó. O pessoal aí não vai poder ver, Gente, certo? põe Mas, aí. ó, esse daqui é um homem, certo? Cara, Inclusive ele ia casar e aí ele perdeu 25 quilos com as canetas parece com de emagrecedoras, mulher, tudo e cara. tal. Sim, certo? Eu achei Aqui no é ele, começo que era uma mulher. sim, aqui é ele antes, certo? Aqui é ele Caramba, com 2 semanas depois. que é isso? Agora, Deu cintura nele. sim, e olha o tamanho, ó. Agora, qual que vai se cuidar mais? É o mesmo, só que com 15 dias de diferença. Qual que vai ter mais vontade de ir para uma academia, de O se outro. cuidar, de... Porque o que os nossos olhos veem é o que a gente quer ser. Então, isso daqui, inclusive, abre uma questão que eu tenho tratado isso na minha comunicação e com os homens, né? De que o seu exterior reflete o seu interior, certo? Mas essa é sim uma mão de duas vias. O seu exterior, ele pode impactar o seu interior também, né? Ou seja, a cirurgia enquanto uma ferramenta, né, para uma restauração física, é uma porta para uma restauração interior também. Porque às vezes a gente cobra só o contrário, né? Não, olha, se você está bem dentro, vai refletir fora. Ok, mas dá para ter o auxílio do lado contrário, né? De você se restaurar, se ajustar também por fora, essa é uma porta de entrada para você dar um up por dentro. Então é uma mão de duas vias, não é uma coisa única, né? Então, a cirurgia, ela não entra só com uma questão de vaidade, porque, olha, por vaidade, né? Qual que é mais fácil, né, de se cuidar mais? O paciente pós-operado, né? Então, assim, é uma baita ferramenta, é uma baita, é um grande impulsionamento, sabe, na vida, e seja do homem, seja da mulher, né? Então, eu acredito muito nisso, que a maneira como você enxerga o seu corpo no espelho te manda uma mensagem para dentro também, né? Como nós temos vida com Deus, né? Eu falo assim, olha, honre a Deus no altar, mas honre no espelho também. Forte. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Sim, Tem que ser cuidado, né? sim, Não pode chegar e abandonar. sim, eu costumo falar isso também, falar assim, olha, o teu corpo é um templo, não é um terreno baldio. Não é. É o que você está botando nele. Não é, você tem que zelar, tem que cuidar, tudo tal. Então trate mesmo como um guardião. Acho que aquelas caçambas que bota da porta É. da obra, bota qualquer coisa que tá ali e sai jogando. Qualquer coisa, né, joga lá entulho, joga isso, tudo E tal. isso acaba facilitando a nossa saúde emocional. Porque certeza. se você olha, eu vou falar por mim, eu estou sentado aqui, mas quando eu estava com a barriga mais avantajada, me dava agonia. Porque a camisa, ela foi quase pulando. E você fica se sentir mal. Porque você acaba emocionalmente, fica muito mal. Isso pode prejudicar em vários aspectos. Prejudicar na questão da família, prejudicar no seu trabalho, prejudicar em várias áreas. Aí entra depressão, aí entra problemas psicológicos, enfim. Isso aí, se você não cuidar da mente, eu acho que primeiro, antes de operar, vê se eu estou errado, tem que cuidar primeiro. Assim, Virar a chave aqui. é a base. Se não virar a chave que você precisa mudar, tu pode operar e vai engordar de novo. Sim, sim. Pelo que eu falo assim, olha, eu não opero indo para o contexto geral, tanto homem como mulher, mas indo para o homem, né? Eu falo assim, olha, eu não opero paraquedista, certo? E eu tenho, assim, basicamente três pacientes que eu não opero, né? Que é o paciente sedentário de carteira assinada, certo? Que é aquela pessoa que está ali com uma passividade, que ele não quer uma mudança, certo? Não opero o homem do fast food estético,
Caramba, é o cara que... O fast food, o que seria o fast food técnico? É aquilo que não liga para a qualidade, tá? Isso, não liga para a qualidade. Acha que tudo tá tudo dentro do mesmo. Fast food, o que é, né? É uma comida que não é tão boa, mas ela é rápida, ela tem aquela praticidade. Então, aquela pessoa que acha que a cirurgia é um milagre, aquela pessoa que busca mais preço do que qualidade, né? Porque a medicina, ela exige, né? Não tem como você fazer uma cirurgia em um ambiente hospitalar sem recurso. E recurso custa. E não tem vida barata. Não existe vida barata. Toda vida é cara, né? Então, esse paciente, né, do fast food estético, né, que acha que tudo ali é um milagre, que tudo pode ser de qualidade mediana, que tá tudo bem, que é tudo a mesma coisa, né? Não, existe alimento bom e existe alimento que não é bom, né? E os pobres de espírito, que são aqueles que não dão o devido valor para o corpo. Sabe, aquela pessoa que ainda não entendeu, não mergulhou nisso, né? Então, realmente, o corpo é um templo. E eu vejo isso como um norte para mim, né, enquanto cirurgião, que a fé me norteia que o corpo é um templo, que Claro. eu preciso vê-lo assim. E a ciência me dá a precisão de tratar esse corpo como algo sagrado. Então, isso daí cria mesmo um muro, né? Começa a criar um muro assim, tipo, ó, quem pode entrar aqui, para entrar aqui tem que passar por esse crivo. Então entra na mentalidade mesmo, né? Então cada vez menos eu tenho operado paraquedista, pessoa que não tem comprometimento consigo mesmo, e acaba tendo esses resultados aqui que eu te mostrei, depois te mostro outros, que até eu me surpreendo. E o homem tem mais resistências com procedimentos? A mulher não, a mulher quer fazer tudo. Se deixar, faz tudo. Tem demais da conta. É. Demais da conta. Só é assim, ó. Essa semana, conversando com um paciente, ele chegou meio que escondido lá. Assim. Eu vou fazer uma lipo. Mas assim, se meus amigos souberem, rapaz, eu tô lascado. Os caras vão zoar comigo, os caras vão não sei o que isso na academia e tal. Sério? Que isso? Demais. Então assim, tem preconceito. Né? Já acho que vão achar que é homossexual. Sim, Tá muito vaidoso. sim, né? De tudo. Homem tem vergonha, homem não verbaliza sentimento. Por que homem se suicida mais? Porque ele guarda mais. Né? Não pode sinalizar. Não pode falar nada, sinalizar não pode. Fraqueza. Fraqueza. Né? Quando ele fala, ele tá se dando sinal de fraqueza, eu sou fraco. Sim. Eu tenho pacientes que o mundo não sabe que ele foi lá operar e nem vai saber. Certo? Agora, tem pacientes que são mais tranquilos em relação a isso. Mas, realmente, o homem é mais fechado, né? A mulher, poxa, às vezes estavam duas pacientes lá que nunca se viram. 2 minutos de conversa, tá as duas no banheiro mostrando a cirurgia. Você imagina homem fazendo isso? Não vai ver. Aqui. Deixa eu abrir aqui, vai ver minha como é que chama? A cirurgia de... Não, aqui a minha ginecomastia. Ginecomastia. Que eu fiz aqui. Não, a minha lipo HD aqui, ó. HD aqui, ó, definido. Ó. O meu fiz o glúteo aqui, ó. Pois é. Então, pois é. E assim, então assim, o homem ele tem muito tabu ainda, mas isso aí está... Gente, mas não significa que você tem que ser mostrando teu cu pra todo mundo não, tá? Mas você pode falar pros teus amigos, eu fiz uma cirurgia, poxa, quero me cuidar. Com certeza, como ferramenta. E olha, a principal coisa, tá? Eu tenho atendido vários médicos, tenho operado médicos, né? Inclusive médicos que vivem, né, que são nutrólogos. Sério? Sim. Aí alguns falam assim, tá? A grande questão não é chegar num corpo, numa forma física legal, com todos os recursos que se tem. É manter. Porque às vezes chega. Eu recebo vários pacientes que falam assim, eu até consigo, só que aí eu seco demais, meu rosto fica assim, eu tenho que, no ajuste hormonal, fazer muito, fazer isso. Então, não é só chegar, é manter. A cirurgia, o que acontece? Para uma lipoaspiração de alta definição, por exemplo, para aquele indivíduo que treina, para aquele indivíduo que já tem uma vida regrada, mas ele também é pai, ele é empresário, ele trabalha, ele quer se dedicar à família, tudo tal, e também à academia, certo? Então, numa vida equilibrada, para que ele não precise, às vezes, para que ele não precise, né, fazer uma suplementação com hormônio, né? Para que 30 anos tomar testo, tomar anabolizante? Eu recebo hoje vários pacientes com 30 e poucos anos. Quando tá lá embaixo. Sim. Avaliando caso a caso na necessidade. O cara tá com uma taxa baixíssima,
Aí precisa. A medicina é isso, é ver o paciente como um todo. de É, modo há específico. necessidade. Tem Sim. pessoas que estão tomando para passar e... Sim, tomando para poder manter aquele resultado. Quando às vezes ele mantendo, e eu tenho vários casos assim, mantendo essa mesma vida, a cirurgia valia, a gente consegue fazer hoje com a técnica que a gente tem, com tudo que tem de tecnologia, tudo num nível assim muito, muito elevado, a gente consegue remover aquela gordura que acumula e que dificulta ele de manter o resultado. Eu tenho pacientes operados há 7 anos, 8 anos, que ele tem 40 e tantos anos, quase 50, que você olha para o corpo dele e parece que tem 20. Não toma tanto hormônio, faz atividade física, se alimenta bem e consegue manter o resultado. Então isso daí é algo assim que eu tenho conversado bastante com os pacientes dentro do consultório e eu tenho visto assim casos, inclusive com colegas médicos, de uma capacidade de manutenção dos resultados, né, acima da média. Então não é só chegar, é manter. E você acha que tem muita diferença a estética masculina e feminina? Totalmente, totalmente. Não tem nada a ver operar um corpo masculino com um corpo feminino. A estrutura é diferente, a pele é diferente, o tecido conectivo é diferente, a estrutura da gordura é diferente, a musculatura é diferente, O tempo de cirurgia é diferente? o tempo de cirurgia é diferente, o tamanho. Eu falo assim hoje, né, quando eu opero uma mulher, eu vou para a cirurgia até mais assim, porque parece que eu estou operando um bonequinho. Porque uma coisa é você operar um indivíduo de 90, 1,90 m, que nem eu aqui, mas 110 quilos, e ele não está gordo. Não é porque ele tá. Não, o cara parece um armário mesmo. Então põe ele, vai operar um indivíduo desse tamanho. Aí você vai operar uma mulher de 1,60 m, 58 quilos, parece uma criança. Né? Então, assim, operar homem é outra coisa. O meu preparo emocional é outro. A minha equipe é preparada para isso. Então, é totalmente diferente. A anatomia é diferente. Uma questão que os homens morrem de vergonha, né? Na hora que a gente vai falar do glúteo. Tenho operado vários pacientes emagrecidos. Meu, na hora fica parecendo um urso. Já viu bunda de urso? Como é que é? Meu, não é legal. tem que arrumar pô agora, Então, cara. às vezes eu falo, ó, vamos enxertar o glúteo aqui, assim, não, doutor, fica meio... Homens, é pra roupa. Tu vai botar uma roupa social. Com certeza. Uma slim, vai ficar feio pra caramba, cara. Sim, a cintura encaixa melhor, a roupa encaixa melhor. Na hora que se quiser usar uma roupa ajustada, feita em alfaiataria, tudo tal, é outro nível. E o glúteo do homem, quando a gente vai fazer, é completamente diferente. Da mulher é mais arredondado, parece um coraçãozinho invertido, né? Do homem é mais quadrangular, né? Na mulher a gente corrige a depressão trocantérica, né? Que é aquela partezinha aqui na lateral. No homem a gente às vezes até meio que valoriza isso. Então é completamente diferente operar homem de mulher. E eu acho bem engraçado que, por exemplo, minha esposa, ela gosta, a mulher gosta, né? Se deixar a mulher opera todo dia. O homem não. Só que a gente hoje, eu queria até trazer esse assunto sobre Monjaro. Acha que a solução é o Monjaro. Só que eu penso uma coisa, o Monjaro, ele é bom para quando há necessidade. Né? Eu falei que eu estava agora necessitando tomar. Não por questão de emagrecimento, mas para a saúde. Mas tem pessoas que tomam, só que criam pele. Fica depois feio, aí tem que passar com vocês. Então, eu acho que os dois juntos é essencial, né? É essencial, é essencial. E aquilo que a gente conversou sobre mentalidade, tudo, é o seguinte, a medicina, presta atenção, a medicina é a ciência das verdades transitórias. Se eu for falar agora assim, uma verdade transitória, às vezes é uma mentira agora, certo? Que a gente vai descobrir que ela é uma mentira só lá na frente. Então, assim, a medicina a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter essa, né? Eu aprendi coisas quando eu fiz faculdade lá 20 e tantos anos atrás, que não é mais verdade. Na época era. Então, a medicação, eu acho que ela é uma bênção. Essa medicação mundial é uma bênção, certo? Só que ela tem que ser ponte e não destino, Concordo. certo? E você não pode lançar todas as suas fichas nela e no exterior, sem você assumir a responsabilidade, certo? Então, o Monjaro, ele e as outras e até a que está por vir, vai resolver muita coisa. Mas tem que ver como um momento. E não como, ok, vou tomar o resto da vida tal, achando que não vai trazer nenhum malefício. Todo medicamento, toda coisa, ele cobra um preço.
E por ser um medicamento novo, eu falo isso com background, olhando para trás a medicina, e não é só agora, 15, 20, 40 anos. A gente sabe que é um medicamento novo, certo? Que a gente ainda não sabe quais são os preços completos que ele vai cobrar no A não nosso ser que o corpo. corpo esteja precisando daquele medicamento do Mounjaro. Sim, a não ser que haja Uma necessidade. né? Às vezes o cara tá com exame 100%, só quer emagrecer. Sai tomando só para emagrecer. Aí tá enchendo de algo que não há necessidade. Não tem necessidade, né? E às vezes os efeitos do uso crônico vai cobrar um preço lá na frente que poderia ter sido evitado. Entendi. Quando ele, olha, ok, consegui emagrecer. Poxa, que maravilha. Agora eu vou adequar o jeito Parar que eu de como, tomar, eu vou criar músculo, porque o músculo ele é um órgão metabólico que produz hormônio. A gente precisa do dar mais vida. dar mais No vida. futuro vai ser Com certeza. uma reserva para você viver mais. Com certeza. Então, eu acho assim que quanto mais repertório a gente tem, melhor. Então, tem o repertório do que tem medicação, tem a nutrição, tem a medicina cirúrgica. É juntar todo esse repertório para cada um, usar desse repertório e depois fazer os ajustes necessários, né? Então, não pode lançar mão de uma coisa só. Ok, emagreci com o Mounjaro, todo o resto eu ponho para lá e vou ficar só usando isso daí sempre O resto da vida. pro resto da vida, né? Eu acho que tudo, se for medicamento, tem que ser com uma indicação médica. Sim. Hoje em dia as pessoas estão comprando Mounjaro, vai na farmácia. Para mim, Mounjaro tinha que ter solicitação de receita. Sim, com certeza. Porque senão todo mundo está comprando e acaba que vira bagunça, né? Com certeza. Olha, o organismo, o nosso organismo, né? Ele é Deus escrachado de uma maneira, né? E uma complexidade. Gente, para a mão fazer isso, ó. Isso aqui, tá? O tanto de coisa que tem acontecendo nessa fração de segundo para a mão fazer isso é absurdamente grande. Absurdamente grande, Que isso. certo? Então, quando a gente vai aí pro nosso corpo, né, não tem como a gente olhar, né, para o corpo e não ver a grandeza, né, a grandeza dele e a responsabilidade que a gente tem com tudo isso. Então não tem como, a gente tem que tratar a medicina e o corpo com um olhar de veneração mesmo, sabe? De veneração para com o Criador e tudo aquilo que a gente precisa devolver, sabe? De responsabilidade. Não tem como eu achar que um remédio, dentro de um circuito gigantesco de hormônios, sabe? Uma engrenagem que onde mexe nisso daqui vai mexer ali e tudo tal, eu achar que eu domino isso completamente. Sabe? Que a medicina, por isso que tem que ser pontual, tem que ser individual, tem que ver a história daquele paciente, tem que ter o repertório. Então, assim, o pensamento médico, o raciocínio médico, como você falou, precisa passar por um bom médico. Mas tem que ser um médico que consegue ver como um todo. Não ver só ali sabe, o GLP-1. O GLP-1, que é a droga, ela inibe uma coisa, mas no cérebro ela inibe uma série de outras, que vai ter repercussão na vida da pessoa também. Então não tem como você falar, não, vai, mas aqui não tem nenhum efeito. Não, calma, gente, vamos ver isso aqui, vai ser benéfico nisso, mas preste atenção nisso. Assuma a sua responsabilidade nisso aqui, certo? Então é legal porque isso aí traz o ser humano para onde ele realmente tem que estar. Domínio próprio, né? Porque tem gente que reza para ter uma boa saúde, mas come como se fosse inimigo da própria alma. É isso. E a ansiedade também do homem, E aí que o homem depois já vai lá tem. e dá uma canetada. Canetada, tô e resolvendo tá o tudo problema. certo. O doutor, uma pergunta. O que o homem hoje em dia precisa entender na mente que, antes de buscar um procedimento, o que ele precisa entender? Eu acho que, olha, ele precisa primeiro entender quem ele é, né? Quem ele é e aonde que ele quer chegar. Porque tudo na vida passa, né? Tudo na vida passa e às vezes passa rápido. Uma cirurgia, a pessoa vai lá, vai submeter a uma mesa cirúrgica, né? É super seguro, mas tem riscos, mas é super seguro. E não pode ser uma coisa frívola, sabe? Uma coisa ali. Então, ele tem que tomar uma decisão bem embasada, tipo, olha, eu quero uma mudança, né? Essa mudança aqui vai me exigir isso, né? E para eu poder até ter todos os resultados dessa mudança, né, eu tenho que estar alinhado com isso, alinhado com aquilo, com a expectativa, né? Entender a parte dele, o que cabe a ele, o que cabe à cirurgia e o que cabe ao cirurgião,
quando tudo isso daí assim tá bem alinhado, bem equilibrado, os resultados nos surpreendem. Surpreende ao paciente e surpreende a gente. E aí isso daí exige, né, uma comunicação boa. O médico conseguir ouvir, né? E aí, olha quanta coisa entra, né? Uma consulta sem ser uma consulta fast food, sabe? Uma Rápida. consulta drive-thru. Entrou, já saiu. É. Então, às vezes a gente tá num mundo tão louco, tão agitado, tão rápido, que se a gente não tomar cuidado, a gente vai fazendo atalhos em todas essas partes, aí lá no final quer que dá certo. Os homens hoje em dia, eles já estão começando a pensar diferente. Eu creio que os homens já estão pensando mais já na longevidade de vida, né? Eles querem viver mais, como eu falei já aqui no início, e eles já chegam meio com uma mente formada no consultório que eles querem operar. Agora, a mulher, ela decide mais rápido. O homem demora a decidir essa ida, ou quando ele já chega decidido. Sim. Como é que é? Não, é o seguinte, eu vim do interior, né? Sou lá de Araçatuba. E a gente tinha gato, né, em casa. Não sei se você já deu banho em gato. Não, falaram que fica... A gente pegava no tanque, né, enchia o tanque assim, na hora que você vai colocar o gato lá dentro, né? Aí ele abre as patas assim, ó, você consegue fazer qualquer coisa, menos colocar o gato ali. Esse é o homem indo para cirurgia, sabe? Ele quer, mas ele se borra de medo. Porém, assim, quando ele decide, pela praticidade, né, ele fecha os ouvidos, aonde quer, quando quer, qualquer data, pega e vai, certo? Mas assim, o homem quer operar. Ele Só tem medo. desejo de operar, mas ele tem um monte de fantasmas ao redor dele, que é o medo, é a zoação dos amigos, é o pudor, Medo de morrer. é o medo de morrer, né? Sim. Vai estar no centro cirúrgico, vai acontecer comigo, será que eu volto? Será que eu volto? Pois é. Então, A mulher é mais assim, corajosa que o homem. a mulher, ela é mais livre para isso. Ela não carrega tantos pesos para isso, sabe? Ela já vai mais tranquila, já vai mais livre, já vai mais, não sei se por causa até do fato das que tiveram filhos, cesárea, ela já tá meio no imaginário da mulher de que ela vai algum dia operar, de que vai amamentar e que a mama vai precisar de alguma coisa, sabe? Ela já lida mais com, acho que já tá dentro do imaginário da O mulher. pós-operatório assusta o homem de operar? Assusta, né? Mas os pós-operatórios de hoje, né, eu tenho assim muitos pacientes, muitos, até esse último, né? Zero ou quase zero daquela dor que se imaginava que teria, né? O jeito que a gente faz a cirurgia, os mecanismos que a gente tem, né, hoje para o pós-operatório, o uso de drenos, por exemplo. Então, você acredita então, que evoluiu muito o pós-operatório, a colaboração para isso? Teve Sim. uma evolução hoje Sim. do que dos tempos de há 10 anos atrás? Sim, evoluiu, com certeza, evoluiu. E também a questão humana do cirurgião sempre faz diferença. Porque a tecnologia não opera sozinha, né? O aparelho lá, a gente pode ter o melhor aparelho, né? Mas ele não faz cirurgia sozinho, né? Então hoje, como a gente tem inclusive muitos dispositivos de tecnologia, pode até ter um problema se eu não souber calibrar como que eu vou usar cada um deles. Então, mais uma vez entra repertório, arsenal. Eu gosto muito dessa palavra repertório. Eu amo essa palavra repertório, porque é um repertório que te ajuda a recolher as coisas para tomar decisão. Então, quanto mais repertório você tem, mais controle você tem da situação. E o cirurgião precisa muito disso. Muito. Ainda mais hoje, que a gente tem hoje eu tenho ultrassom. O ultrassom era da área da radiologia. Eu tive que aprender ultrassom, porque hoje eu opero usando ultrassom. Ultrassom de ver o neném na barriga, ultrassom de ver... É esse ultrassom aí? Sim, esse ultrassom. Caramba. Que eu lá na faculdade aprendi de modo básico. Tá Aí, usando hoje para 20 cirurgia anos plástica. depois, eu tenho ultrassom, eu passo ultrassom na consulta, eu faço ultrassom para ver os músculos lá do paciente. Na cirurgia, eu faço a cirurgia guiado por ultrassom. Então, eu tive que ir atrás. E olha o tanto de coisa que a gente tem que estar sempre ali atualizando. Agora, se eu não sei usar tudo isso em conjunto, vira uma bagunça, né? Então, Ele pode correr riscos, né, para a saúde da pessoa e para você. Sim, sim. Então, assim, a gente tem que estar com o repertório assim em dia, conseguindo equilibrar tudo isso, que aí no final a equação, o resultado, né, da equação fica bom, fica bem legal. Doutor, existe diferença no comportamento masculino para o feminino no pós-cirúrgico? Existe.
Existe. Digo assim, na recuperação, né? Sim. Ah, tá. Na recuperação, É. é parecido, tá? É parecido, mas algumas características masculinas, por exemplo, o homem tem vasos maiores, né? Então, um homem pode fazer sangramento no pós-operatório inicial mais comum do que mulher, certo? Às vezes fica mais roxo do que a mulher por conta disso. Às vezes faz um edema generalizado, né, de pós-operatório, um pouco maior, até por ter uma superfície física maior, né? Agora, de modo geral, a gente consegue conduzir de uma maneira bem parecida, no sentido de que o grosso do pós-operatório são 2 semanas, para a maioria das cirurgias. Sabe o grosso? Aquela fase mais, né, aquela fase onde já está começando a desinchar, o paciente já tem uma autonomia, já consegue estar mais ali tranquilo no dia a dia. Então não é aquela coisa, vou ficar um mês inteiro lá assim, tá? Então geralmente é mais controlado. O homem tem preconceito de usar cinta? Até que não, tá? Não. Até que não, mas ele se prepara. Ele Psicologicamente. se prepara psicologicamente, ele se prepara assim do trabalho, disso, daquilo, ele não vai, né, mostrando muito que tá com a cinta. A mulher tem até orgulho, né? Ó, Aí, tô de cirurgia, fiz cirurgia plástica. eu operei, né? Ela posta a foto dela lá, tudo assim, com dreno homem, esconde tudo isso daí, né? Então, eles se preocupam mais com o desconforto e com o calor, Do que sabe? a própria Do que- vaidade de usar uma cinta. É, Ah, o que vão falar de mim? Isso aí não, né? nem isso, nem tanto. E o tempo que vai ser necessário usar. Porque Para ver se isso daí vai atrapalhar no dia a dia, alguma coisa no trabalho, alguma coisa assim. a minha esposa agora fez uma cirurgia e ela sempre falou, Renato, a cinta, não é porque nós fabricamos não, a cinta, ela é um alívio. Sim, sim. A sensação de segurança, a cinta dá uma sensação de segurança gigantesca, Incrível, né? gigantesca, né? De sentir ali tudo comprimindo, assim, né? E de modo homogêneo, da maneira certa, no lugar certo, né? Então, assim, e as cintas, olha, tudo faz diferença, né? O tecido faz diferença e vocês estão de parabéns no tecido. A costura, o local da costura, porque tem local que incha mais, né? Então, por exemplo, aqui assim, né? A questão de se a cinta aqui ela é com a tira ou é aquela mais larga, porque no pós-operatório inicial incha mais, então a mais larga faz mais E sentido. se limpar mais aqui, essa parte tem que ser mais larga. Sim. Então tudo tem, e são detalhes que fazem diferença, né? Porque se fica uma marca aqui assim, por exemplo, eu estou apertando o microfone, se fica uma marca aqui assim, pode estragar aquela área na cirurgia, né? No pós-operatório. Então, realmente, o tanto de coisa que tem que estar. O nosso cuidado com a produção da cinta, doutor, é incrível. A gente se preocupa tanto porque se você não coloca uma cinta de... Tem muitas cintas no mercado, para começar. Só que a gente fala, peraí, eu tenho que ver um bom tecido, um bom acabamento, uma boa costura, porque o paciente já está machucado. Se bota algo que machuca mais ainda, ele vai sofrer demais. Então a gente hoje, a Contour, pensa no pós-operatório do paciente. A gente não quer saber de dinheiro somente. A gente quer saber na alegria do paciente em poder operar. Sim, E aí entra uma briga que as físicas vão ficar bravas comigo aqui agora. Eita. Ó, tá? Calma, físio, não fica chateado com Não ele. fiquem bravos. Ele tá? te ama. É isso, sim. Seguinte, hoje a gente vai fazer uma cirurgia, a gente aplica tecnologia e energia ali naquela pele Aham. com um aparelho. Depois a gente entra com um segundo aparelho mais isso daí. Um terceiro aparelho mais isso daí. A própria lipoaspiração, por exemplo, Já tudo tá ali na fazendo pele. tudo na pele. Aí depois acaba, taping, coisa, cinta, isso, aquilo. Então, eu, Dr. Flávio, eu não gosto, por exemplo, de cobrir a pele toda, certo? Com taping no pós-operatório. Por quê? Porque tá ali, a pele já foi, né, agredida, né, por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Se eu ficar, às vezes, juntando muita coisa, aumenta a chance da pele se machucar. Então, eu prefiro, não, aguento um pouquinho, pode ser Usa sua cinta. só a cinta, com cuidado, com isso, aquilo. No momento seguinte, a gente coloca isso. E uma pessoa usa quanto tempo de cinta no pós-cirúrgico? Em média, 1 mês direto, né, 1 mês direto, e mais 1 mês de modo alternado. A média de 2 meses. 2 meses. Legal. Doutor, o que faz um pós-operatório ser eficiente? Eu vejo assim, na prática, né, que
é só não tratar o pós-operatório como um bicho de 7 cabeças, né? E nem ficar também colocando meio que pelo em ovo. Hoje, com todos os recursos que a gente tem, o pós-operatório é tranquilo, sabe? Então, não é aquela coisa, o paciente tem que ficar super acamado, pelo contrário. Tem até que levantar, até brinco, fala, cirurgia é a cirurgia de Jesus Cristo, toma teu leito, levanta e anda. Não vai ficar trancado na cama. Não pode ficar deitado na cama, porque aumenta a chance de trombose, aquelas coisas todas, tal. É só seguir as orientações, ter uma rede de apoio de alguém que está realmente te apoiando, porque você vai poder tomar banho, tem ali o curativo, um momento curativo, mas você vai poder levantar, vai poder caminhar, vai poder se mexer dessa maneira. 2 semanas, geralmente, é o tempo onde o grosso da recuperação, né, já foi. Depois disso, você vai ter a sua autonomia de volta. Então, assim, é uma coisa, até certo ponto, simples, que se a pessoa entender e ter paciência e não ter ansiedade, isso aí o pós-operatório, pelo menos na minha rotina, eu tenho vários depoimentos assim, é mais tranquilo do que eu imaginava. Ponto. Doutor, o que a medicina. Agora vamos trazer para você um pouco da cirurgia, trazer um pouquinho para o outro lado. A medicina te ensinou o que sobre pessoas? Acho que a medicina me ensinou que a maior das minorias é o indivíduo. Hoje a gente fala muito das minorias, né? Mas eu acho que a maior minoria que existe é o indivíduo. E parece que é fácil isso, né? Mas você conseguir enxergar uma pessoa como uma única pessoa mesmo, em todos os aspectos, Não como número, né? não como número, é um exercício grande, sabe? É igual em casa. Ah, criei todos os filhos iguais e um deu isso, o outro deu aquilo. Mas tá errado, você não pode criar todo mundo igual porque as pessoas não são iguais. Então a medicina, eu acho que ela me ajuda a enriquecer isso. Não existe uma pessoa igual a outra. Não existe. Nos pensamentos, nos sentimentos, na maneira que vê o mundo, na maneira que recebe informação, na maneira que devolve informação. Então a medicina eu acho que deveria ser, e por isso que a medicina é a medicina, né? Talvez o maior palco disso daí. E ainda mais quando a gente tem uma cosmovisão cristã, né? Então acho que a medicina me faz todo dia lembrar isso daí. Eu acho que a medicina, alguns cirurgiões plásticos, talvez podem pensar assim, não sei se penso, a necessidade de pagar conta pode fazer você querer operar muito e acaba esquecendo daquela pessoa que está ali na frente dele. Sim. Então, você pensar no que aquilo vai proporcionar a um paciente é o primeiro ponto. Sim. Que é o exemplo. Hoje, as pessoas estão operando para acabar com alguma dor. Muitas pessoas buscam a cirurgia plástica porque estão sofrendo por alguma coisa, sofreram bullying, estão sofrendo no casamento. É para tentar recuperar algo. Eu acho que o cirurgião plástico tem sim que operar aquela pessoa, mas não colocar motivação da solução do problema dela na cirurgia. Então, quando a gente se preocupa com a pessoa, é fazer o seguinte: a medicina é útil sim para te ajudar, mas você não pode colocar a medicina como a solução do seu problema. Sim, é claro. É sempre um meio. Um meio. É um meio, é uma ponte, né? É uma ferramenta, é algo que, né, que você vai lançar a mão ali para um outro propósito. Né? Muitas Não vezes como vocês são fim, né? psicólogo ali, tem que conversar, ouvir. Demais, né? Porque faz parte, né? A gente não é só um amontoado de células que se move, né? Não é, né? A gente não é um aglomerado ali de coisas, né? A gente tem o nosso espírito, a gente tem a nossa alma, a gente tem os nossos sentimentos, né? E a gente tem o nosso corpo ali, que está tudo coabitando. Corpo, alma e espírito, né? Que Sim, tem que andar bem os três, né? sim. E alinhar tudo isso daí, né? Faz parte. É. Né? Faz E parte. o que o senhor nunca quer perder na sua essência? Olha, tem uma frase que eu li há um tempo atrás, que é a simplicidade é o auge da sofisticação. Uau. Né? E eu tenho uma tendência, como eu sou profundo, como eu gosto, né? simples. Mas eu tenho uma tendência a ser complexo. Então, uma coisa que eu nunca quero perder é a busca pela simplicidade. Porque se você for ver bem, as coisas mais simples, às vezes, são as
né? De você chegar, que nem eu pego meu filho toda noite e levo ele para fazer xixi, Ah, que gostoso, né? né? E eu levanto para isso, levanto de madrugada para isso, né? Porque ele está desfraldando, tudo tal, né? Que bonitinho. E é uma delícia. E é simples, é aquela, né? Agora, acordar de madrugada, tal, levantar, Não é bom, pode ser um peso, mas mas nisso daí é uma o delícia. Então, prazer assim, de estar com seu filho é maravilhoso. é uma delícia. E é a simplicidade, é aquilo aí. Ó, só eu sentir o corpinho dele quentinho, aqui assim, ele vai lá, tudo assim, ó, né? Você leva ele assim, você fala, poxa, uma delícia. Isso é simples. Você não precisa estar na Disney, você não precisa estar lá no não sei o que para isso. Você faz isso dentro da sua casa, na rotina, na coisa simples ali do dia a dia. Então, eu acho que no mundo hoje que a gente tem tanta coisa, né? Às vezes a gente conseguir ser simples, não perder a simplicidade, o arroz com feijão, sabe? É Aquele muito negócio. bom. O que realmente define um homem do sucesso hoje? Que ele consiga andar de joelhos diante de Deus e em pé diante dos homens. Uau, Se fosse forte, assim. forte. Se curvar para Deus, Sim. adorar a Deus, buscar a Deus. É. Você ser fraco naquilo que você precisa ser fraco para você poder ser forte naquilo que você tem que ser forte, né? Ser fraco diante de Deus, reconhecer quem você é e ir para o seu dia a dia, saber que a vida é lutada, saber que tem coisa que vai dar muito errado e tá tudo certo porque faz parte, né? E não ter o sucesso como algo utilitário, como algo que você mede fácil. Tipo assim, se eu tenho X milhões de reais na conta, eu dei certo na vida, Não. né? E se eu não tenho, não deu certo. O sucesso nunca pode estar atrelado a números, Sim, né? Porque números eles vão embora. sim. Geralmente ele está atrelado àquilo que o dinheiro não compra. Olha só que coisa, né? A sua família é um grande sucesso. O bem-estar da sua casa é um grande sucesso. Como está a sua casa? Eu penso sempre assim, eu trabalho, amo trabalhar, amo conquistar, mas se a minha família não estiver bem, eu tenho que largar isso tudo e ir lá recuperar a minha casa. Esse é o papel do homem. Até porque é horrível, né? Você sair para o mundo, abrir a porta da sua casa e ir para o mundo Sabendo que com a a tua família casa está lá dentro destruída, não tá bem, né? bagunçada. Sei, é muito difícil, é muito ruim, né? Então, acho que sucesso é você conseguir equilibrar essas coisas e ter êxito nessas coisas simples, né? O senhor é um homem de sucesso, profissional, graças a Deus. Quanto tempo de profissão? 26 anos. 26 anos. Creio que teve muitas conquistas nesse meio caminho financeiro, que te proporcionaram muito trabalho, te proporcionou a ter conquistas, conquistou uma família linda, né? Mas o que te move além de profissão? A profissão é boa, ela é legal você ouvir de um paciente, sem vaidade, acredito. Doutor, que cirurgia impecável, ficou linda, gostei, mas o senhor não tem vaidade para isso. Mas o que te move além desses elogios, além dessas performances que você tem atrás do médico? O que te move? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Olha, por incrível que pareça, se a gente for falar mercadologicamente, isso não funciona. Mas eu gosto, né? Eu gosto de operar. Por exemplo, eu gosto. Várias vezes eu me peguei na cirurgia falando assim, eu faria essa cirurgia mesmo se eu não estivesse ganhando nada, certo? Então, Faz por amor. eu gosto de fazer aquilo ali, Também sabe? Eu por amor. gosto, né? Então, eu acho assim, que por mais que a vida passa rápido e você fazer algo só por um resultado, sem você pelo menos ter um gosto daquilo ali, sabe? Fazer só por, né? Então, eu acho que no final, o que que nos move? É a emoção. A emoção é o combustível da ação. Então, se você não tem um mínimo de paixão por aquilo, um mínimo de gosto, um mínimo de prazer, né? Poxa, tudo fica muito, muito chato. Então, o que que me move ainda? Eu ainda sinto prazer naquilo. Se não, eu com certeza eu vou deixar de fazer, ainda mais pelo meu jeito mais analítico, mais assim, tudo tal também, eu vou racionalizar. Bom, se eu não gosto mais, eu viro as costas e vou fazer outra coisa. Então, o que te move além do bisturi? Seu prazer. Prazer? O prazer. Sim, o prazer, né? De estar ali, de fazer, né?
Isso aí na área profissional, né? Com certeza o prazer, porque na hora que eu não tiver mais prazer, eu acho outra coisa para fazer. E o que é o senhor pastor? Bom, seu pastor. O doutor pastor. Sim. Como é que é separar ser pastor, porque tem que discernir? Tem situações que o senhor vai ter que agir como pastor. Tem Sim. situações que o senhor vai agir como médico. Como Sim. é que é saber diferenciar isso? Não é uma coisa fácil. Mas assim, eu tento trazer tudo para um conjunto. Porque os três estão sempre juntos, né? O homem, o pastor, o doutor, né? O médico. Mas eu vejo muito, assim, o fato de Deus ter ido me buscar lá onde eu estava, né? Porque Deus é isso, né? Então eu não merecia, eu nem sei por que ele viu em mim, né? E, e se ele fez isso comigo, é porque tinha um propósito maior. E a ordem disso, durante muito tempo, foi difícil para mim. Por exemplo, quando eu me converti, eu imaginei assim, peraí, quem sou eu agora? Eu vou ser médico ou eu vou ser um pastor? Eu vou ser pastor médico ou médico pastor? Causou uma confusão bem grande dentro de mim isso. E hoje eu sei que o meu chamado é continuar sendo médico, só que com uma visão mais ampla do ser humano, que é uma visão que não é minha, não é uma opinião. Eu baixei um pouquinho a bola da minha opinião, do que eu acho, para a visão do Criador e olhar, inclusive, os meus semelhantes, né, como uma obra dele, não como qualquer outra coisa. Na nossa touca, né, tem um T, né, tem um T. E todo mundo fala, mas por que T? É Quinalha, né? Seu nome é Flávio Quinalha, o seu logo é um Flávia. quê? Eu não quero saber o que é esse T, né? Esse T é T de tempo, Uau. né? T de tempo. Porque a nossa missão lá, né, é tratar o corpo como um templo entre nós mesmos, lá na clínica, né? E saber que ali a gente está pondo a mão num templo que não é nem meu, nem dele mesmo, mas é de alguém que é maior do que nós e que a gente precisa tratar com devido. Então, assim, acho que o pastor, né, virou médico, o médico virou pastor, juntou tudo nisso e está tentando viver, né? Está tentando viver, juntando tudo isso. E isso aí também aponta muito para o jeito que eu quero terminar a minha vida, né? Eu quero terminar a minha vida falando dessas coisas, né? Filosofando sobre essas coisas, né? Porque, inclusive, para fazer a ponte, deixar isso daí para a geração que vem, né? Porque é chamado de Deus, né? Olha, inculca isso no seu filho, enquanto você fala, enquanto você caminha, enquanto você dorme, ou seja, enquanto você vive. Agora, doutor, vai chegar uma parte que eu acho que é linda. A gente quer te fazer uma homenagem, Poxa, uma surpresa, né? E nada como a minha esposa vai estar fazendo, que chama a Jéssica, para estar do meu lado aqui. Com essa parte. Bora. 1, 2, 3. Essa, particularmente, é uma parte que eu gosto muito. E nós vamos mostrar 2 vídeos para você. E você que tá aí de casa vai acompanhar também. Oi, amor, tudo bem? Como foi aí? Tenho certeza que foi um sucesso. Com certeza você trouxe palavras, frases, ensinamento para quem te ouviu, vai te ouvir, porque você tem essa marca, né? Tem esse legado. Sempre deixar algo lá na memória da pessoa ali pulsando, né? Por anos. Vim aqui dizer um pouquinho sobre você. Todos os dias eu falo, né? Sempre é um prazer poder falar de você, do seu legado, da sua história, do seu esforço, de quem você é. E sei e conheço muitas das suas frentes. Eu e Melina, né? Estamos aqui. Os demais não puderam estar, mas você sabe que cada um brilha os olhos para você. Até essa semana mesmo o Murilo te viu na internet e ele, papai, né? E ontem a Estela também, quando eu liguei aqui o computador, que ela tava aqui na clínica, ela nunca tinha visto o computador ligado. Quando eu liguei, ela viu sua foto e o olho dela saltou, assim, né? De sobremaneira. Então, você é uma pessoa que muitos têm o prazer de estar, né, ao lado. A gente não tem todo o tempo do mundo, toda a disposição,
do mundo, mas você é muito requerido pela pessoa que você é, apesar de ser tanto, você tem, né, uma das principais características que é a humildade, que é ajudar as pessoas, que é estender a mão, principalmente com a sua sabedoria. E a sua sabedoria é que você ganhou muito da parte de Deus, mas você está sempre buscando lapidar essa sabedoria, moldar, se aprofundar. E isso é muito lindo em você. Então, nós como família, nós temos a honra de poder conviver com uma pessoa tão especial e tão sábia como você. Tá bom? Nós chamamos. Um beijo e até daqui a pouco. Ai, quem é ela, doutor? Minha esposa. Qual o nome A dela? mulher da minha mocidade, a Érica. Que coisa linda. E tem mais um vídeo. Oi, filho. Bom dia, Flávio. Eu estou muito orgulhosa de você, filho. Muito orgulhosa por ser sua mãe, tá? Que Deus te abençoe, como tem te abençoado até hoje. Que o seu trabalho, né, com vidas, possa prosperar cada vez mais, mas que você nunca se esqueça que o Senhor é o teu condutor e está te levando para lugares altos que você merece, viu? Que Deus abençoe seus pacientes, a sua equipe de trabalho, seu instrumental, a tua saúde e, em especial, a família que você tem. Que Deus abençoe cada filho seu. A Elisa, a Estela, o Murilinho, a Érica e a Melina que está vindo. Sentimos muito orgulho de você. Eu e seus irmãos também. Que Deus te abençoe. Deus te guarde. Tchau. Beijo. E essa lindona? Isso é minha mãe. Minha mãe lá de Bauru. E aí vocês... né? Aí o negócio pegou, né? Aí vocês emocionaram a pessoa aqui, né? E quando eu falei que eu não vim da medicina, né? Que eu não vim da plástica, né? Que eu vim da área humana. E assim, obrigado, viu? Obrigado. A gente teve uma infância e uma questão familiar sempre muito forte, né? E eu decidi ser médico dentro do hospital, né? Por causa de um acidente que a gente teve, né? Meu irmão teve um acidente, meu irmão era dentista, teve um acidente muito grave, quase morreu. E ali eu decidi ser médico, né? E o meu pai, que foi um dos grandes entusiastas, né? Que eu estudava, tudo e tal, ele era o maior entusiasta da minha formatura, maior, assim. Só que meu pai faleceu também, faleceu de infarto, né? 6 meses antes de eu me formar. E eu fiz massagem cardíaca no meu pai, né? Enquanto aluno ali, né? Porque eu era sextanista. E ele faleceu no dia que eu cheguei em casa para passar um fim de semana. E foi a despedida, né, do meu pai. E assim, foi o melhor dia meu com ele, aquele dia. Ele morreu de madrugada, né? E eu passei um dia super bom com ele. E aí eu vi assim, meu pai, a gente fez várias coisas em casa, né? Movemos um guarda-roupa do lugar, arrumamos tudo e tal. E aí eu vi, meu pai ele se cansou um pouco, né, tal. Aí eu pensei, falei, poxa, meu pai está começando a ficar velho, né? Ficar assim, sabe aquele homem que você sempre vê trabalhando, isso tudo e tal. E no outro dia eu estava enterrando meu pai. Então acho que tudo isso daí me deu assim muita bagagem para ver o ser humano, sabe? A sempre ver essa humildade que a esposa fala. É muito isso, né? Da gente... Desculpa. Mas saber que hoje você é... Não, hoje você é. Amanhã você pode não ser. Isso aí você pode ser o Barack Obama, você pode ser o Elon Musk, você pode ser qualquer um, né? Então, por mais que você busque, você tem que estar sempre ali, ó, humilde, sabendo que, vamos viver aqui, vamos sonhar, mas vamos também tentar, né? Então tem que porque eu gosto muito das coisas grandes, né? Eu gosto de ir atrás tal das coisas.
Mas a gente tem que estar sempre ali, né? Pé no chão, sabendo que, vamos aproveitar aqui agora, porque é o presente, é a única coisa que a gente consegue viver. O passado já foi, o presente, o futuro ainda vai vir. Né? Então, bora viver. E isso daí eu acho que me ajuda muito a ser o médico que eu sou, sem esquecer que a gente é arroz com feijão. Sempre coisa tem dor de linda. barriga aí, enfim. Que coisa linda, né? Mas aí, isso daí não tava no cisto. Como é que termina agora algo desse? Como é que né? termina? Mas nós queremos agradecer, doutor, porque ter o senhor aqui com a gente, como eu falei no início, né, diz muito sobre o que nós carregamos como família, né, como crença. Nós levantamos a bandeira cristocêntrica mesmo na nossa empresa, nos nossos negócios, porque a gente entende que tudo é o Senhor. E é tão difícil, né, ver um médico posicionado também em Jesus. Então, que Deus guarde a sua casa, a sua família e que Ele sopre cada vez mais o seu nome nessa nação. Amém. E chegamos, gente, em mais um fim, né, amor? Infelizmente, se desse para ficar mais um pouquinho, tinha mais história. Tinha mais história, então eu quero agradecer a você que ficou com a gente até o final. Comente aqui quem você gostaria de ver sentadinho nesse sofá aqui chorando também, Eita, que nós, tem hein? Olha emoção. só. Porque é um papo, gente, além do bisturi. Então segue aqui a Cultur, manda esse vídeo para o máximo de pessoas e vamos para o próximo. Um beijo e até já! Até.